Compartilhar aqui, isso, legal. Estão vendo aí? Produção e operações? Ainda não, deve Sim. estar carregando. Sim. Às vezes demora um pouco. Parece. Ele está no celular. Sim. Tem uma criança aí, muito legal, mas vamos lá. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre planejamento industrial, tá? Qual é o conteúdo desta nossa unidade, que é a unidade 2 de aprendizagem? São fatores que influenciam as decisões do local, ponto de equilíbrio localizacional, a gente vai aprender como calcular isso, inclusive, através de fórmulas matemáticas, custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade. O professor Lino, com certeza, vai usar com vocês também, em logística, tanto o pessoal de logística quanto o pessoal de ADM também, se já não usou, ok? Detalhes principais sobre os edifícios industriais também, algumas observações bastante interessantes para o gestor de produção também, que é, né, layout de armazém, pé direito, estrutura de verticalização, aproveitamento de espaço, então, tudo isso, ok? Departamentos de serviço e tipos de layout também. Para isso, eu coloquei um material disponível aqui para vocês também, que são aqueles vídeos do YouTube bem simples, bem rápidos, que você pode depois dar uma olhadinha, que vai auxiliar no entendimento, ok? Então, quando a gente fala de localização industrial, sempre quando a gente vai precisar criar uma empresa nova, ou ampliar a empresa, ou aumentar, né, o nosso leque de outras instalações também, a gente tem que levar várias considerações. Então, e aí nós temos assim restrições sobre controles ambientais, e temos também que qualquer empresa que pode, ou a empresa produz bens, né, ela tem que estar preocupação com o ambiente hoje. Tanto é que eu trabalho com o pessoal de logística também, logística reversa, sustentabilidade e marketing também, que hoje você tem que estar preocupado com o meio ambiente. Hoje o cliente está muito preocupado em como que, né, aquela empresa que está produzindo o produto, se ela é ambientalmente responsável, quem produziu não é mão de obra escrava, não é explorado. Então, tudo isso tem uma preocupação hoje, não só com o ambiente, com a parte social também da empresa. Então, é uma preocupação quando você vai fazer uma localização de empresa, ok? E quando é prestação de serviço também, você tem que estar próximo do cliente, concorda? Então, é um outro item que a gente tem que levar em consideração também. Tudo bem? Bom, e aqui tem alguns objetivos, quando a gente tem na localização, que a gente tem que levar em consideração, né? Às vezes é complicado, você olha, como que eu vou definir o objetivo? Eu acho que a gente tem que traçar um objetivo e ir em cima dele. Nem sempre você pode acertar, mas é melhor ter algum planejamento. A gente sempre diz que a nossa área de administração da produção, que é derivada lá da gestão da administração, que é planejar, organizar, controlar, dirigir, então sempre é bom a gente ter um alinhamento de tudo, né? Então vamos lá, definir o objetivo da localização e as variáveis a ele ligadas, ou seja, se eu vou trabalhar com produtos de bens ou serviços. Descrever os objetivos na forma de um modelo, tais como programação linear ou ponto de equilíbrio. Programação linear, eu trabalhei com o pessoal do 7º semestre, pesquisa operacional, que agora eles estão no 8º semestre, que é muito legal para você fazer também, é para você tomar decisão cada vez mais assertiva através da programação linear. Ponto de equilíbrio, nós vamos trabalhar aqui já hoje, inclusive, poder entender também o que é um ponto de equilíbrio, que é um ponto de decisão, ou seja, dependendo da quantidade, é melhor eu ficar na cidade A, acima de tal quantidade é melhor na cidade B, e o ponto de equilíbrio é um ponto que é indiferente você ficar na cidade A ou na cidade B. Mas uma unidade acima daquela, você toma uma decisão numa outra cidade. Uma unidade abaixo daquela quantidade, você toma a decisão numa outra cidade. Ok? Temos também de desenvolver os dados necessários, aplicá-los ao modelo, né, para avaliar as alternativas. E aí, no final, é escolher um local que melhor satisfaça os critérios. Nem sempre acertamos, mas esse é o objetivo, a gente fazer algum parâmetro e definir o objetivo, definir o modelo, ter os dados aí, escolher a melhor alternativa, ou seja, tomar uma decisão cada vez mais assertiva em cima de um planejamento também de localização. E aqui ele vai considerar vários itens aqui. Aqui eu gosto muito de trabalhar um conceito que o pessoal da logística conhece muito bem, que eu já trabalhei com eles, que é, de um lado, você tem o fornecedor, que é onde você tem a entrada, e do outro lado, a saída, onde eu vou entregar para o meu cliente, e você tem todo um fluxo de movimentação de entrada e saída dentro das nossas empresas. Então, na entrada aqui, eu posso considerar que eu tenho recursos humanos, eu tenho matéria-prima e tenho capital também.
ok? E do outro lado, no outro extremo, onde eu vou entregar para o cliente, eu tenho o mercado, eu tenho o impacto, né, não econômico, que eu tenho que estar preocupado hoje, que é o ecológico, o social e o cultural também, que eu acho que nós até comentamos a semana passada, que alguém até riu aí, né? Que nós vendemos frango lá para o Oriente Médio, e temos que saber onde que está a Meca, porque nós precisamos, no nosso frigorífico, matar o frango virado para a Meca, porque é questão cultural. E nós precisamos deste cliente, precisamos do dinheiro. Então, a gente vai aprender a cultura deles e vai atender a necessidade deles também, ok? Temos também o impacto econômico, que é de salário, taxas e lucro, tudo isso que a gente tem que considerar também lá na saída. E internamente, dentro da nossa empresa, a gente tem que considerar também a comunidade ali, né, que são os famosos stakeholders ali, que está todo mundo envolvido, que você tem o clima, a habitação, a concorrência, as escolas, a cultura, o social e os impostos também, ok? E o local internamente da sua empresa, que está identificado aqui como azul, que são a disposição de resíduos, o zoneamento, dependendo da cidade, do bairro, da região, que eu vou instalar minha nova empresa, se é prestadora de serviço, se é uma empresa que produz um produto que pode gerar uma determinada poluição para aquela região, para aquele bairro também. Então, eu tenho que estar preocupado se a lei de zoneamento vai me autorizar ou não também. Os custos de construção também. É muito comum quando você vai fazer uma nova. O Oi? microfone aberto. Gente, o microfone. Tem alguém numa gargalhada aí, que alguém contou uma piada, né? Bom, internamente você tem também, e eu já trabalhei com empresas que, por causa de custo de construção ser muito mais elevado, a empresa acaba mudando a localização de um local A para o local B, de uma região para o outro também, né? E futuras expansões que a gente tem também, eu quero crescer, não adianta eu construir, sei lá, num bairro que a gente sabe que vai transformar em bairro residencial, porque no momento que eu for fazer uma expansão, que seja daqui 10, 15 anos, eu não tenho mais essa possibilidade. Tudo isso é importante, uma vez que nós estamos falando sobre localização industrial, ok? Tem um relato que eu já comentei com vocês em aulas anteriores também, que eu me lembro que há uns 10, 12 anos atrás também, que a fábrica da Ford foi para Minas Gerais por uma questão que o governo de lá deu uma isenção de impostos por 10, 15 anos, então passou a ser uma situação bastante interessante. Ela deixou o ABC aqui, que a gente sabe que é o berço da maioria das indústrias automobilísticas, e foi também para outro estado, por questão de que uma situação de... Isso tudo vai interferir na localização industrial também, ok? E aqui, a gente pegou de um autor bastante interessante, que ele fala muito de localização industrial, que ele vai dar o nível de decisão e os principais fatores, ok? Onde você pode ter um caso de um global, né, uma empresa que não tem fronteira, ela tem vários continentes. Então, quais são os principais fatores que ela deve levar em consideração? O potencial do mercado, os custos operacionais, a estabilidade política daquele país e assim por diante. Por quê? Porque ela é uma empresa global, uma 3M, uma empresa grande, então ela tem em vários locais do planeta, ok? Aí eu tenho o caso de uma outra situação que é apenas uma empresa regional, né? Ela é apenas aqui, sei lá, do Brasil, pronto, um exemplo. Mas ela tem que estar preocupada com custo de transporte, impostos, incentivo. No caso dessa empresa que eu citei, que foi para Minas também, é uma empresa regional aqui no momento, a Ford, que era daqui do Brasil, ela acabou indo por uma questão de incentivo do imposto daquele governo, daquele estado lá também, e mudou toda a instalação dela também. Bom, pode ser também um nível de decisão em termos de comunidade, que é a própria cidade, onde você tem um acesso com facilidade aos mercados, custos de disponibilidade de insumos, materiais e humanos também. A gente sabe que quantas das empresas que elas acabaram da área de logística, principalmente, se instalando na região de Barueri, aqui com acesso, que você tinha tudo ao interior do estado também, para a região do Paraná, região do Sul aqui com a BR-116 e outras rodovias aqui também, né? Em contrapartida, outras empresas que tinham a maioria dos clientes naquela região do Rio de Janeiro, Minas Gerais, ela se instalou em Guarulhos, por quê? Ela tinha uma facilidade também, percebe? E tudo isso é importante o profissional de gestão de processo produtivo conhecer para ele poder, né, que ele vai atuar exatamente nessa área. E local específico aqui também, que é bem específico, vamos dizer, não é nem da cidade, um bairro. Então, vamos dizer, eu quero me instalar ali na Lapa, no bairro da Lapa, né? Mas eu preciso saber acesso à infraestrutura de transporte. Será que a empresa que eu vou instalar é próximo de um terminal ferroviário e do lado tem um terminal rodoviário que vai facilitar a vida dos colaboradores, sei lá.
Será que está fácil o acesso ao mercado local, que é o que eu vou atender, a região da Lapa ali também? Não sei, alguma coisa. Então, são alguns fatores que você tem que levar em consideração na hora de tomar a decisão aí do nível né, que você vai trabalhar na sua empresa. Olha aqui um gráfico muito legal que a gente vai aprender na parte prática. Eu gosto muito da parte prática das nossas disciplinas, que é você tomar uma decisão. Só para a gente poder entender de uma maneira bastante simples, que talvez vocês já tenham aprendido este gráfico lá tanto em matemática quanto em economia também, que os professores gostam muito de trabalhar. Quem teve alguma noção de economia, eles trabalham muito com isso, que é o famoso custo fixo e o custo variável também, para chegar no custo total, ok? Onde você tem aqui na horizontal as quantidades e aqui na vertical você tem o custo total. Só para você entender, o que é esse verde aqui? É o custo fixo. Bom, o próprio nome já está dizendo que ele é fixo, independente de você ter uma unidade produzida, uma unidade transportada, uma unidade vendida, você já tem aquele custo, pronto. Então, imagine na prática, eu vou fazer aquisição de um veículo. Meu amigo, se você não transportar nada, não vender nada para o seu cliente, você já tem aquele custo do veículo, então ele passa a ser um custo fixo. Porém, o combustível que eu utilizo no veículo, ele é um custo variável, porque se ele ficar parado, eu não vou usar combustível, eu não vou ter custo, concorda? Porém, conforme eu vou movimentando, vou transportando, vou andando com esse veículo, eu vou tendo um custo de combustível. Então, ele passa a ser um custo variável. Tá claro o que é um, o que é outro? Então, você vai perceber que o custo fixo, ele não começa na quantidade zero. É o verdinho que começa um pouco acima. Porém, o custo variável, ele sempre vai variar em função da quantidade. Então, o custo variável vai sempre nascer junto com o custo zero, tudo bem? Ou, desculpa, com a quantidade zero. Ou seja, um custo zero é a mesma que a quantidade zero. Percebe? Esse azulzinho aqui com o preto aqui, um azul mais escuro aqui, ele é exatamente o custo variável que ele vai iniciar com o custo zero, onde ele tiver uma quantidade zero. Já o variável, ele vai ter um custo aqui, não é da unidade zero. Já tem algum valor aqui, percebe? E o total, que é a somatória dos dois, que vai dar essa reta preta aqui. Tudo bem? É importante entender porque só tem um custo fixo e um custo variável total, mas daqui um pouco, ali pela frente, quem já deu uma folheada no material, vai perceber que a gente tem a cidade A, B, C, D, e tem 4 cidades aí, 3 gráficos, 3 retas, 4 retas também, e é importante a gente poder entender o que é ponto de equilíbrio, é um ponto de decisão. Aqui ainda não dá para identificar o que é ponto de equilíbrio, porque eu preciso ter duas situações. Aqui eu só tenho o custo fixo e o custo variável. Tudo bem? Mas chegamos ali na frente. Só para a gente se acostumar com esta fórmula aqui do custo total, CT, custo total, ok? CF, custo fixo. Quantidade que multiplica o custo variável. Tudo bem? Por isso que o gráfico está bem claro aqui, ó, que o custo fixo, tá, ele não depende da quantidade, percebe? Porém, o variável sempre vai depender do quê? Da quantidade. Tudo bem? Então, seguimos aí. Ok? Olha lá, aqui já tem um exemplo bastante prático aqui, que a gente vai poder entender mais como que é esse cálculo aqui, ok? Então, olha lá, exemplo de aplicação. Suponha que depois de estudar diversos locais, uma indústria chegou a 3 locais viáveis para a instalação da fábrica. Ou seja, ela já verificou todos aqueles pré-requisitos lá necessários, mas ela está em dúvida ainda com 3 cidades. Ela colocou aqui cidade A, B e C. A cidade A tem um custo fixo, a B também, a C também. O custo fixo, geralmente, ele é no ano, e o custo variável é por unidade, no caso aqui por peça. Tudo bem? Então, lá, o custo variável para a cidade A é diferente da B e da C também. Tudo bem? Então, só entenda esses valores. Geralmente, para a gente exercitar dentro da sua empresa, você vai pesquisar qual é o custo fixo daquela cidade, qual é o custo variável daquela instalação e assim por diante. Tudo bem? E o que ele fez aqui? Ele colocou assim, ó, com esses dados, que são os valores aqui de cima, tanto o custo fixo quanto o custo variável, né, é possível definir o local mais indicado para um determinado volume de venda. E aí ele fez uma suposição que ele vai vender 6.000 peças. Como que eu vou calcular estes valores? Olha lá, o custo fixo, ó, custo total, mesma forma. Custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável, vezes a quantidade, ou quantidade vezes, tanto faz, vezes o custo variável, tudo bem? Então, se você pegar cidade A, custo total da cidade A, custo fixo, não é 150 aqui em cima?
mais, não é 6 mil que ele está dizendo, 6 mil peças para todos os casos? 6 mil peças que multiplicam R$ 75 a unidade, a peça. Tudo bem? Primeiro eu multiplico, depois eu somo, vai dar um custo total de 600 mil. Tudo bem? Na cidade B, olha aqui, 500 mil. Na cidade C, 550. Então você vai comparar o custo total A, B e C. Onde eu tenho o menor custo? Cidade B. Então a resposta sua é, para um volume de venda de 6 mil peças, eu devo instalar a minha nova cidade, o meu novo local, na cidade B, ou no local B, pois representa o menor custo, que é de 500 mil. Tudo bem? Esse é o cálculo, essa é a interpretação e essa é a sua decisão como gestor da área de produção. Tudo bem? Agora ele vai te dar uma outra possibilidade aqui de cálculo também. Olha que legal aqui, para você poder entender a parte prática. Assim, para um volume de 6 mil peças ano, o local mais indicado para a instalação da fábrica é a cidade B, tá claro? Ninguém tem dúvida disso, cidade B. Agora ele fez uma suposição aqui, ó. Supondo um preço de vendas de R$ 130 em cada unidade, qual é o lucro esperado? Ok? Então, o lucro esperado é igual ao GT menos o CT. O que é o GT? O ganho total. O que é o CT? Custo total. O custo total, você lembra que no slide anterior eu tenho das 3 cidades? Então pronto, está resolvido. Agora eu preciso calcular o GT, que é o meu ganho total. O que é o ganho total? Ele não diz que ele vende a cada unidade 130? São 6 mil peças por todos os casos? Então 130 vezes 6 mil, eu tenho ganho total de 780. Tudo bem? Agora vamos lá. O lucro, o LE, lucro esperado, que é isso que ele está pedindo, não é isso? Qual é o meu lucro esperado, ok? O lucro esperado na cidade A, B e C. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este ganho total menos o CT, que é o custo total de cada uma delas. Ó, lembra? Cidade A, cidade B, cidade C. Logo, eu tenho um resultado aqui. Para a cidade A, 180. Para a cidade B, meu lucro esperado é de 280. E para a cidade C, de 230. Então, logo, eu já consigo responder que é lógico, uma vez que o meu local instalado é a cidade B, é onde eu vou ter a maior lucratividade. Você percebeu, vendendo todas as peças pelo mesmo valor? É onde eu vou ter a maior lucratividade. Então, ou seja, confirma que o local B é onde eu terei a minha maior lucratividade. É um exercício hipotético, mas bastante simples e claro, para a gente poder entender, ok? Agora, vamos lá no gráfico. Só para a gente entender aqui, e a gente começou aqui com 2 retas apenas, tudo bem? Se você voltar aqui, a cidade A, você lembra que a cidade A começou um custo fixo de 150? E eu disse para vocês que no momento zero, lembra, antes do 1 aqui é o zero, tudo bem? Então, com zero quantidade, aqui quantidade, e esse número aqui está a cada 1000, tudo bem? Então, aqui é 1000, 2000 e assim por diante. E aqui também está, olha lá, 100 com 1 milhão, 100 mil, ok? 150 mil e assim por diante. Então, a cidade A, se você lembrar em 2 transparências anteriores, o custo fixo dela era com 150, percebe? Então, no momento zero, que eu não tenho nenhuma movimentação, não tenho nenhuma venda, não tenho nenhuma produção, não tenho nenhum transporte, não tenho nada, para a cidade A já me custa 150. Então, ela nasce aqui, ok? Porém, você calculou para 600 mil unidades, lembra disso? Você calculou, desculpa, para 6 mil, não 600. Para 6 mil unidades, você calculou na cidade A, na B e na C. Para a cidade A, você lembra que custou 600 mil? Está aqui, ó. Se você trouxer aqui, ó, pontilhado aqui, ó, 600 mil. Na cidade B custou 500 mil, ok? Então, esta reta A e B se refere a todos os valores daqueles dados que nós calculamos, que nós temos lá no anterior. Agora vai estar mais completo aqui. Olha aqui, aqui estão as 3 cidades. A princípio eu tinha colocado A e B, agora incluiu a C. Se você voltar 3 slides anteriores, ou 4, você vai perceber que a cidade C, o custo fixo, lembra disso que era 400 mil? Está aqui, ó. Então, no momento zero, ela nasceu com 400 mil. Porém, você calculou com 600 mil também, ó. 600 mil a cidade verdinha, você lembra que tinha dado 550? Está aqui, ó. Aqui você consegue identificar por este gráfico, ou seja, tudo que você calculou matematicamente, fazendo uma escala aqui, tá? Tanto da quantidade quanto dos custos aqui, você vai ver que matemática é exata, não dá errado, concorda? Então, e você vai perceber que o que você calculou com 600 mil,
você tem aqui na cidade vermelha, que é a B, um custo de 500 mil. Lembra que era o resultado? Que era o menor custo? Na cidade C está aqui, ó, 550, e na cidade A, 600 mil. Ou seja, por este gráfico fica bem fácil você visualizar tanto o ponto de equilíbrio quanto a sua decisão como gestor de produção. Visualiza aqui junto comigo. Este azul, quando ele encontra com o vermelho, ele é um ponto de equilíbrio. Ou seja, com 2.000, está aqui, está até identificado aqui, ó, com valor de 2.188 unidades, é indiferente eu trabalhar na cidade A ou na cidade B. A mesma coisa aqui, ó, quando tem o encontro do verde com o vermelho, que aqui, coincidentemente, é 8.000 unidades, desculpa, era 600, é 800, né? Não, é 8.000 mesmo, não era 6.000, era 600. Vou voltar lá, antes que eu falo besteira aqui, peraí. É 6.000, desculpa. 6.000. Então, é 8.000 aqui, tudo bem? Então, este ponto de encontro aqui, que é com 8.000, né? Tem 1.000 aqui, mais o 8 dá 8.000, ok? Então, com 8.000 unidades, é indiferente você trabalhar na cidade B ou na cidade C, ok? Com exatamente 8.000. Mas uma unidade antes de 8.000 é melhor a cidade B. Uma unidade após os 8.000 é melhor a cidade C. Tudo bem? Então, aqui está bem claro neste gráfico, você vai dizer, olha, se você tiver nesta empresa de 0 até 2.188 unidades, você vai trabalhar você vai montar o seu novo negócio, a sua nova localização na cidade A. Se for entre 2.188 unidades, que é o tá aqui, o ponto de equilíbrio aqui, até 8.000 unidades, você deve colocar nova instalação na cidade B. Se for acima de 8.000 unidades, qualquer valor acima, com esses custos aqui da cidade A, B e C, você deve fazer a nova instalação no local C. Está claro este conceito, essa interpretação aqui? Isso é importante porque a gente vai calcular pontos de equilíbrio, tomar várias decisões em cima disso, tudo bem? Se não tiver, depois a gente volta lá para explicar novamente, ok? Vamos lá. Bom, e aí, saindo um pouquinho do ponto de equilíbrio aqui, ele começa a dar alguns conceitos bastante interessantes, que tem muito nas nossas empresas industriais também, que a gente vai falar do famoso mezanino, né? Ou seja, aquele espaço que você tem um pé direito famoso, um pé direito que é a altura do seu armazém bem grande, e a sua empresa, né, em termos de edifícios industriais, ela quer aproveitar em alguns lugares, ok? E às vezes não precisa de todo aquele espaço naquele local, naquele momento. Então é o famoso mezanino. Às vezes faz até escritório também lá em cima, sem problema nenhum. Tá vendo essa figura aqui do lado direito superior? Aparentemente é um escritório, todo mundo trabalha aí, tá vendo? 2 andares aí dentro de um edifício industrial. Bom, e aí ele começa a colocar algumas observações aqui, olha lá. Né? Qual a preocupação que você tem? Quais os cuidados? Olha lá, um pé direito adequado, né? Uma ventilação, uma iluminação também, tudo isso é importante. Você, como gestor da área de produção, conhecer também, porque muitas vezes você vai administrar isso lá na sua parte de produção, ok? Então, junto com o seu diretor de produção, com o diretor de logística, mas é importante você, como gestor, né, formado em logística ou em administração, que tenha um conhecimento em gestão da produção, ter esse conhecimento aqui também, ok? Legal. Vamos lá, olha lá, os porões aqui também. Opa, quantas vezes as nossas empresas utilizam os porões também, olha aqui, vários exemplos aqui, ó, né? Ferramentaria lá, toda no porão também, o local pode ser ventilado. Se não tem luz natural, a gente põe luz artificial também, que ali em seguida ele vai dizer para a gente a diferença também. Outros lugares pode ser mais escuro, que eu vou armazenar o produto, não vai ter ninguém trabalhando também. Qual a necessidade de iluminação? Aquele produto não tem problema também de iluminação. Então, tudo isso é importante o gestor de produção conhecer também, ok? Então, legal. Olha lá. Aqui ele dá algumas considerações quanto à janela, né? Então, a gente sabe que durante o dia a gente tem diferenças de iluminação dos nossos escritórios, dos nossos prédios industriais também, porque a hora que o sol está nascendo, ele está numa posição, é uma situação. A hora que é meio-dia, que o sol está praticamente em pé, é outra situação, concorda? E quando é 6 horas da tarde, é outra situação, e à noite, completamente diferente de uma manhã e tarde também. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração também
e saber que é importante como você colocar a janela adequadamente, se é um escritório, se é prestação de serviço, se é uma indústria, se você tem muito robô e são poucas pessoas que trabalham também, que é diferente, né? O robô, a gente até brinca que na parte de produção, que fala que ele trabalha num local insalubre, escuro e não reclama ainda, né? Mas não é o caso também, a gente sabe que muitas vezes precisa de uma interferência humana também, ok? Então, é necessário também. Bom, outra consideração aqui que a gente leva também são os pisos, que é muito importante também, dependendo da necessidade da sua empresa. Eu preciso identificar um extintor, preciso pôr uma faixa também, qual o tipo do piso. Se é hospitalar, cadê a Cris? Está aí, a Cris trabalha no hospital, né, Cris? Se é um hospital, tem que ser um piso que seja fácil de limpeza, né? Então, tudo isso tem que levar em consideração também. Se é uma indústria, ela vai colocar uma cerâmica, qual é a capacidade do peso? Eu posso estar trabalhando com empilhadeira nesse piso, né? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Se é um laminado, aliás, tem laminados que é diferente de escritório, que é diferente da residência, é muito parecido um com o outro, mas em termos de capacidade, a gente sabe que na sua casa você usa uma vez ou outra, com muito menos intensidade, uma, duas, três, quatro pessoas. No escritório, muitas vezes, você usa o ano inteiro e você não quer usar só por um ano. Então, tudo isso é importante que o profissional da área de gestão de processo produtivo conheça aí para tomar as melhores decisões dentro das nossas empresas aí também. Ok? Olha lá. Outra consideração aqui em termos de edifícios industriais são os nossos telhados. Olha lá, tem exemplos aqui bastante claros, bastante interessante também. Será que o telhado da minha empresa ele deve ser de concreto, de aço? Qual é o custo? O de aço vai me dar um calor muito mais insuportável, mas o produto que eu vou colocar lá não vai ter problema nenhum. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração. Olha outro bastante interessante aqui também, que você pode fazer um telhado, e hoje muito utilizado por várias empresas, onde em cima do telhado você vai colocar a famosa placa de solar aí também para captação da energia solar e transformar em energia para a sua empresa e reduzir seus custos aí, que a gente sabe que tem alguns dados bastante interessantes ultimamente, a gente pensando em sustentabilidade, o meio ambiente também, que várias empresas estão seguindo este caminho também e reduzindo aí sensivelmente os custos da nossa energia, que, para mim fazer a instalação tem um custo? Tem, mas ela cobre esse custo rapidinho aí, com um ano, 2 anos, dependendo da empresa e do tamanho também que você for fazer essa instalação. Então você percebe que tudo isso é um item importante para o gestor de processo produtivo aí conhecer na nossa área e poder tomar as melhores decisões também, né? Olha lá, paredes e colunas também, o quanto isso é importante. De repente, uma coluna mal colocada, mal projetada também, aí você vai me falar, mas eu não sou engenheiro. Mas você tem que saber administrar e tem que saber sugerir também, junto com o seu engenheiro da sua empresa, que muitas vezes eles conseguem fazer coisas na empresa que ajudam sensivelmente a movimentação, o manuseio da mercadoria, a movimentação de pessoa, né? Então, tudo isso vai ajudar também, ok? Para onde fazer instalação de bebedouros. Muitas vezes, esse próprio local você pode usar para fazer um espelho retrovisor, que ele é muito útil, muito prático. Hoje, para os operadores de empilhadeira, na área de logística aí também, colocar um quadro de aviso, que é importante hoje a empresa deixar tudo bem claro também, ok? Então, são coisas muito interessantes também, tá? Bom, recepção e expedição também. É outro local que eu tenho a maior fascinação. Eu me lembro que um dos meus primeiros trabalhos que eu já comentei com vocês, que recém-formado, não, recém-formado não, eu já estava com 8 anos de experiência, mas era uma empresa nova que ela estava se instalando ali no balão de Alphaville, se alguém se lembra da antiga Videolab Multimídia, eu fiz todo aquele projeto de recepção e expedição. E eu me lembro que quando eu me instalei ali, a empresa não estava ali, estava na Barra Funda ainda. Então eu tinha por obrigação de fazer um lado que era só a recepção e do outro lado que era só a expedição. Isso é um princípio bastante interessante para nós da área de logística, para você não misturar matéria-prima, que são as 3 etapas importantes, que nós já comentamos na aula passada. Você pode ter matéria-prima, você pode ter produto em processo e você pode ter produto acabado, ok? Então é importante que você faça o recebimento da matéria-prima e você faça a expedição do produto acabado. E que quando você não tem muito espaço, você tem algumas limitações, e a gente tem que se adaptar, concorda? Mas as coisas ficam complicadas, muitas vezes acabam alguém fazendo algum erro de expedição, de recebimento, exatamente por estar uma coisa misturada com a outra. Então é importante que, se você tem um espaço, você faça um bom planejamento de uma área de recepção, que é apenas recepção, e da outra área de expedição separada também, ok? Com rótulos de identificação, às vezes até cores de identificação também, facilita para o cliente externo,
o próprio motorista que vai estar chegando com mercadoria para você também, tudo isso é o visual da empresa também que ajuda o gestor de processo produtivo a trabalhar esse conceito também, ok? E agora a gente começa a falar um pouquinho de layout também, ok? Antes de falar de layout, eu só fazendo uma observação que eu lembrei agora, que acho que foi na aula passada. Vocês lembram quando nós comentamos que o Ford fez uma engenhoca lá e mudou o layout dele? E o quanto ele ganhou em termos de produtividade, né? Então a gente tem N exemplos de quanto a gente muda o nosso layout e às vezes a gente ganha de produtividade, que agora você, como gestão de processo produtivo, sabe qual a diferença de produção e produtividade. Produtividade é você ganhar velocidade, usar menos energia, usar menos tempo, usar menos matéria-prima, assim por diante, para produzir mais, ok? Ou seja, é o famoso output sobre o input, as entradas sobre as saídas, ok? Então aqui nós temos dois tipos de layout aqui, só para você ver, e o primeiro layout aqui que você tem matéria-prima, passando por departamento ou setor que seja 1, 2 e 3, produto acabado, ok? Já o segundo aqui, você percebe que ele vai, a matéria-prima vai para o 1, que vai para o 2, que volta para o 3, que vai para o... Você percebe que só dele dar esta volta, com certeza, talvez foi uma questão de você mudar o layout da sua empresa. É um exemplo bastante hipotético aqui, é lógico, né? Que na prática, com certeza, qualquer empresa e qualquer pessoa, gestor da área de produção, que ele estiver visualizando isso, no primeiro momento, ele vai querer fazer a alteração do layout dele para ele ganhar em termos de velocidade, ok? Mas às vezes é uma máquina que está ali há muito tempo, que não dá para você mudar, mas ele precisa fazer o primeiro processo, depois ele vai lá para o 2, que está lá do outro lado, para voltar para o... Você percebeu que você fica passeando, gastando mais tempo? Então, isso você perde em termos de produtividade. É só um exemplo aqui, bastante, né? Para dizer assim, bom, o que eu preciso fazer, né? Mas quais são os aspectos mais básicos aqui que a gente deve levar em consideração, em termos de layout? Olha lá. O arranjo dos departamentos de produção e de serviços da fábrica e o arranjo dos equipamentos de produção, ok? Então, você tem os departamentos de produção e o de serviço, geralmente ele é separado. Às vezes o de serviço, muitas vezes, é um ar-condicionado, é um lugar menor, um local, né? E a produção, às vezes, né? Nem toda a produção ela está com ar-condicionado, é um ambiente, né? Então, tem essa diferença. E aí você tem os equipamentos lá da produção também, que você tem que fazer ajuste, ok? É muito comum também, hoje os escritórios estão fazendo muito layout, mudando seus layouts e ganhando muito em termos de produtividade também, ok? Há uma observação também que eu já tive questionamento de aluno. Layout tem duas maneiras de você escrever, ok? Se você quiser usar o layout americano, é lógico, né? Ele é AY, out de saída, e o outro, o nosso próprio, na nossa língua, é layout, ok? Que está escrito aqui para vocês a primeira linha. Tudo bem? Só uma observação aí. Bom, quais os objetivos do layout aqui, tá? Então, ele vai tentar contemplar 5 objetivos que a gente tem que estar na cabeça, nós como gestores da área de produção, ou seja, eu quero ter o melhor aproveitamento da minha área, do meu espaço, reduzir os meus riscos de acidente, olha lá, maior utilização da mão de obra, concorda? Então, eu quero ter um aproveitamento melhor da utilização. E tem esse WIP aqui famoso, que está em inglês aqui, mas está traduzido aqui embaixo, que é reduzir o material em processo. Que a gente sempre diz que no dia de inventário, o que não é matéria-prima e também não é produto acabado, ele está no meio do processo, ok? Então, é um material que já não é mais matéria-prima e ainda não é um produto acabado, ele está no meio do processo, ok? Então, é o famoso material que está em processo. Então, a gente vai tentar o layout melhorar isso, e a gente tem uma integração dele aqui, ok? Bom, aí a gente faz uma influência de todos eles aqui, tendo uma integração, uma redução do tempo morto, ok? Que a gente vai aprender isso lá nos gargalos também, que às vezes a gente tem tempo morto também, então a gente vai tentar, tá, ter uma maior flexibilidade dentro das nossas empresas, revisão do fluxo de operação. Quantas vezes, com certeza, o que o Ford fez naquele momento foi fazer uma revisão do fluxo de operação, instalar uma engenhoca daquela época, que com certeza talvez fosse um ser humano que estivesse naquela manivela, rodando aquele cilindro ali, mas ganhou a produtividade sensivelmente do dia para a noite, concorda? Itens de segurança também, que passou a ser um item muito importante e necessário quando nós vamos trabalhar em layouts dentro das nossas empresas também, ok? E aqui ele faz a integração de todas essas áreas, percebe? Então aqui eu tenho, olha lá, os objetivos e as influências também. Então, olha lá, área, espaço, né, mão de obra, acidente com material em processo, eu tenho uma integração, uma revisão do fluxo,
uma redução do meu tempo morto, que é o tempo que está sendo desperdiçado, que eu não estou ganhando em termos de produtividade, uma melhor flexibilidade aí, que é a movimentação das máquinas, equipamentos, os itens que eu preciso, e sempre a segurança, que é um item que hoje é necessário em toda e qualquer operação dentro das nossas empresas, ok? Que seja de serviço, que seja de produto também. E aí temos algumas recomendações aqui. Professor, Oi. pode repetir aqui a revisão de fluxo de operações? Opa, vamos lá. Fluxo de operações? Sim. Aí, acho que fluxo. Opa. Não, é o anterior ainda, né? Não, é aquele mesmo. Esse daqui? Não é o outro. O anterior? Isso. Esse Isso. aqui? Sim. Cadê o fluxo? O fluxo de operações. É um exemplo que eu falei que o próprio Ford, com certeza, ele mudou o fluxo de operações e criou aquela engenhoca e ele ganhou sensivelmente em termos de produtividade, você percebe? Então, o layout te dá esta facilidade também. Com certeza, naquela época, hoje, então, com a facilidade que nós temos, muitas vezes hoje você pode até fazer no computador, fazer mais de um tipo de fluxo e mudar a sua operação também e ganhar em termos de fluxo aqui em toda a sua operação, talvez fazendo uma alteração do próprio layout também. Eu lembro de um exemplo que eu sempre cito para o aluno. Eu trabalhei numa empresa que ela fazia muito trabalho manual. E a pessoa já era uma pessoa antiga, responsável pelo departamento, ela dizia o seguinte: não, pessoa que trabalha sentada não é produtiva. E a gente sabe o quanto que as empresas trabalham hoje com ergonometria. Vocês já viram esse termo? O que é ergonometria? Estudos dos uma cadeira ergométrica. O que é? Uma cadeira confortável, que eu vou sentar numa posição correta, vou deixar meus braços livres, e eu vou poder trabalhar e vou ganhar em termos de produtividade. E nós fizemos um teste para ela mudar o layout e mudar a concepção também dela do que ela não poderia, as pessoas tinham que trabalhar sentada, não poderia trabalhar sentada e sim em pé, que inclusive a maioria das pessoas eram mulheres, e as mulheres sabem o quanto você trabalhar um bom tempo em pé, o quanto que causa varizes, que você vai para o médico e acaba faltando no trabalho, que é um problema real isso, né? Não tem como fugir. E o que aconteceu? Eles começaram a comprar uma cadeira corretamente, as pessoas trabalharem sentadas, as pessoas aumentaram a produtividade, a quantidade que elas produziam por dia, por hora, por tempo que tinha determinado lá, certo? E outra observação bastante importante, as pessoas começaram a faltar menos no trabalho por problema de saúde, que era uma realidade, concorda? Elas faltavam para se tratar, que realmente precisavam. Ou seja, você revê o fluxo, você muda o equipamento para melhorar, e tudo isso ele realmente muda sensivelmente. Melhor, ok? Pode ser. Professor, Oi? dá muito problema isso em gráfica, essa parte que o senhor falou. Em quê? Em gráfica. Eu sei, eu já trabalhei em duas gráficas, Grafons Cards e Speed Cargo, você percebe? São todas empresas que trabalham com gráfica. Eu trabalhei na editora FTD, aí como a gente fazia acabamento de livro, passava a parte do espiral, então como a gente fazia sentado, então dava mais produção do que de pé. Então, este exemplo que eu estou citando para vocês é exatamente da Grafons Cards, e que eram as mulheres que colocavam a espiral no caderno. E era um trabalho que a pessoa falou, não, para mim, quem trabalha sentado não tem a mesma produtividade. Ela usava até outro termo meio ridículo, ela falou assim, para mim quem trabalha sentado é vagabundo. Mas isso é coisa de antigamente, que a pessoa falava, né? Hoje, não, trabalhar sentado você pode produzir muito mais e trabalhar muito mais também, né? Mas era o conceito dela. Eu sei que mudou e as pessoas gostaram da brincadeira e começaram realmente a produzir mais e faltar menos, você percebe? Por uma questão, talvez, de você mudar um fluxo de operação, mudar um equipamento, isso é muito legal. Ok? A gente fez esse processo em outras gráficas, como a gente fazia serviço por fora. Então, tipo assim, como a gente produzia mais, então eles viram que eles estavam trabalhando errado. Então a gente levou muito métodos para outra empresa. Assim. E ganhou produtividade, não ganhou? Ganhou bastante produtividade. O que eles produziam, tipo, eles produziam 5 mil no dia, praticamente foi para 10. Nossa, que legal. Legal. Olha lá, então vamos ver, algumas recomendações aqui, para você que é um gestor de produção e for trabalhar com layout, veja algumas recomendações que você pode ter como direcionador. São recomendações, não são leis, são direcionadores. Planejar o todo, depois preocupe-se com os detalhes. Planejar o ideal, que é o perfeito, e depois o prático. Ou seja,
Às vezes o ideal que nós queremos nem sempre é prático, concorda? É o exemplo que eu citei para vocês, que eu já trabalhei em empresa que eu tive a oportunidade de fazer separar onde era recebimento de expedição. Porém, já trabalhei em empresa que eu fui responsável pela logística, que o mesmo local de recebimento é o local de expedição e não tem um segundo local, meu amigo. O prático, o ideal é uma coisa, mas o que você tem, o prático é outra situação. Então, isso é importante também. Planejar para o futuro, depois pensar no presente. Então, é hoje que você tem que viver. É hoje que você tem que resolver o problema da empresa, concorda? O faturamento está correndo, então é hoje. Ouvir a opinião de todos, olha lá. Então, é importante, às vezes é alguém que está do lado de fora e que percebe coisas que você que está muito na operação ali não tem essa mesma visão. Então, numa empresa, sempre é importante. Eu me lembro que a gente fazia nesta empresa mesmo, como nós estávamos instalando vários departamentos ao mesmo tempo e a empresa não tinha mudado ainda, porque a fábrica dela estava na Barra Funda, eu juntava junto com a produção, inclusive o gerente de recursos humanos, que era o cara que falou, não, eu vou precisar de pessoas também. Então, nós três juntos, a gente fazia os projetos ali, que dava, assim, 3 pessoas pensando diferente. É lógico que o cara da produção, ele vai estar preocupado com ser abastecido pela matéria-prima, entregar o produto acabado ali na logística, onde era o recebimento de expedição. O cara do recursos humanos, ele está preocupado com as pessoas que vão trabalhar, com a segurança também, percebeu? Então, isso é muito legal, você ouvir outras pessoas de outros departamentos também, porque a gente às vezes acha, não, eu sou responsável aqui, eu sou dono da verdade, e às vezes não é bem assim que funciona também, né? Bom, e aqui tem causas e efeitos também, olha lá. Mudança no projeto do produto, olha lá, acrescenta uma nova passagem no processo em decorrência da mudança do projeto, olha lá. Quantas vezes isso acontece na sua empresa também? Novo produto, olha lá, criou um novo produto e agora? Acarreta rearranjo na fábrica. Nossa, eu vou começar a criar ou produzir um novo produto. E agora, o que eu faço? Tem que mudar a fábrica de cabeça para baixo, não é assim? Então, sempre tem algumas coisas que a gente tem que mudar no layout lá. Aumento da demanda. Quantas vezes você estava com uma situação que era X? De repente, alguém falou, a partir do mês que vem vai dobrar a nossa demanda. Meu amigo, aquilo que você tinha feito de layout, você tem que mudar completamente diferente. Agora, de repente, até não só o layout, como, olha, eu tinha uma equipe para trabalhar 8 horas por dia. Meu amigo, agora eu preciso fazer 2 equipes de 6 horas, 12 horas, para atender minha demanda. Então, isso pode mudar o meu layout. É uma equipe passando bastão para outra, concorda? Então, tudo isso, mas, olha, substituição de equipamento. Ou seja, você está substituindo um equipamento e agora você vai vir um equipamento mais novo, mais atualizado, que vai aumentar a sua produtividade, mas, de repente, ele precisa de mais espaço, ou até vezes precisa de menos espaço. Muitas vezes, os equipamentos mais atuais, eles precisam de menos espaço, concorda? Então, agora você ganhou espaço para poder ter mais agilidade também. Então, são tudo causas e efeitos que na hora do layout é importante também. Aqui, pessoal, ele vai, clássico, o que é? Aquilo que geralmente é o mais utilizado, ok? Volta e meia alguém vai dizer, mas na minha empresa não usa nem esse nem aquele, tem uma combinação de um, isso é muito comum, concorda? Mas o mais comum, mais clássico, que todos os autores da área de produção utilizam, são esses 4 layouts aqui, ou seja, o posicional, o por produto, por processo e célula de produção. Você foi um profissional da produção? Não entendi. Como? Que usa esses 4 fatores. Isso, eu vou explicar cada um deles, ok? O primeiro você vai ver que é um que você sabia, conhecia, mas não sabia que tinha esse nome, ok? Então veja lá, o posicional. Olha lá, vocês estão vendo essa figura que está aparecendo aí? Alguém dá para imaginar o que é isso? Construção do quê? É um estaleiro, é construção de um navio. Dá para a gente ficar mudando o navio de lugar para ir mostrando as peças? Não, o navio é fixo. Assim como construção de várias, né? Eu estou fazendo uma aeronave, é o caso, um avião. Eu lógico que o avião não vai ficar andando de um local para local para construir uma peça. Ele é fixo, então isso é chamado de posicional, ok? Olha lá, cadê? Acho que tem uns exemplos aqui que eu coloquei aqui, cadê? Geralmente é visto por peças grande porte, assim, ó, como o avião e o navio, tá vendo? Então o exemplo que tem aqui é avião e navio, mas tem outros produtos também, olha lá. É economicamente inviável movimentar-se o produto, contudo a produção é de pequenas quantidades, concorda? Ninguém constrói um lote de 1000 avião, de 1000 navios, assim por diante. Quais são as vantagens? Olha lá, manuseio do produto final é reduzido, continuidade da produção, maior flexibilidade. Mas também tem as suas desvantagens, concorda? Então é importante o profissional de gestão de produção conhecer em termos de layout quais são as vantagens e desvantagens para ele trabalhar e conhecer. Qual a desvantagem? Olha lá, grande ocupação de espaço. Imagine você construir a aeronave
Cara, é um espaço enorme. O navio, então, no estaleiro, geralmente é um lugar aberto e grande que você precisa, concorda? É a mão de obra especializada, concorda? Ninguém que constrói um navio e um avião é alguém que não tem uma boa especialização, concorda? E que, por sinal, paga-se um bom salário também, né? Ou seja, a maior movimentação de operadores e máquinas. Uma vez que o equipamento não se movimenta, quem é que movimenta? Tanto os operadores quanto as máquinas. As máquinas que vão fazer a produção, né? E não o produto em si, ok? Olha lá. Outro tipo aqui, que é um dos clássicos também, por processo, ok? Então, imagine que você tem aqui a peça 1, 2, 3 e 4. Dá para visualizar que a peça 1, ó, ela vai para o local A, depois ela vem para o local C, ela vai para o B, e sai para o D, e sai aqui a peça pronta. Então, você percebe que tem as máquinas aqui, ó, local A, B, C e D. Então, a peça vai passando por esse maquinário e vai saindo. Qual é esse tipo de layout? É por processo, ok? Ah, então, ele é conhecido também, olha lá, layout por processo ou também como funcional, tudo bem? Então, em alguns lugares, algumas empresas, já é um processo funcional. Meu amigo, é o que está precisando. Então, a peça 1, você percebeu que a do A ela não vai para B, porque ela precisa do A, ela vai para C. Depois que ela vai para B, depois que ela vai para D. Ok? Mas ela tem toda essa movimentação aqui, então é conhecido como funcional. Tudo bem? Por processo aqui também, qual é a vantagem e desvantagem? Olha lá, ele vai dizer. Então, a vantagem aqui por processo são sistemas flexíveis de trabalho. Então, muito fácil você mudar a qualquer momento. Qual é a desvantagem? Manuseio elevado dos materiais. Ok? É uma das desvantagens. E tem outros aí, eu só grifei em vermelho aqui para a gente comentar e ficar um pouco mais ágil aqui também. Tudo bem? Olha aqui por produto. Então, você tem um determinado equipamento aqui, que ele vai passar pela serra uma vez, pela furadeira uma vez, pelo torno ele vai passar 2 vezes, pela fresadora uma vez e pela solda uma vez. Percebe como que ele faz aqui, ó, por produto? Ó, serra, furadeira, o torno ele passou 2 vezes, concorda? Para depois ele ir para a fresadora e terminar na solda. Então, qual é o tipo de layout que você tem aqui? Por produto, ok? Então, é o produto que entra aqui, vem para o torno 2 vezes, vai para a fresa, ok? Ele poderia até ir furadeira, vai para o torno, vai para a fresa, volta para o torno novamente e vai para a solda, entendeu? Então, é um tipo de por produto, ok? Bom, qual é a vantagem e desvantagem? Olha lá, algumas que nós colocamos aqui em vermelho. Qual é a vantagem? Grande utilização de pessoal e equipamentos. Mão de obra não especializada. Estoque de materiais e processos é relativamente baixo. Qual é a desvantagem? Sistema quase inflexível. Ou seja, você não tem possibilidade de mudar toda hora, concorda? Operações interdependentes. Né? Você pode ter uma parada em qualquer momento. Tarefas monótonas e enfadonhas. Ou seja, aquela tarefa cansativa também por esse tipo de layout. Isso é importante hoje, porque hoje todo mundo, como gestor de produção, você está preocupado que são as pessoas que querem produzir cada vez mais e elas vão estar motivadas também. Você faz uma tarefa toda repetitiva, lembra do filme que nós comentamos no primeiro dia da aula, né, os tempos modernos lá, que o cara fazia a mesma operação o dia inteiro e ele acaba fazendo uma coisa muito monótona, cansativa também. Não é esse o objetivo do trabalho de qualquer empresa hoje também. Ok? Bom, e aí nós temos o célula de produção. Olha lá, célula de produção. Ok? São, o que é lá? O agrupamento de máquinas ou equipamentos que possuem capacidade para o processamento de uma dada família de peças. Então, você percebe que, olha aqui, ó, a peça 1, novamente aqui, o A, o C, tá? O que ele está passando aqui? E aqui, célula de manufatura, você está vendo? Ó? Ok? Então, esse tipo é o quê? Uma célula de produção. Ok? Esse tipo. Então, qual é a vantagem de você usar esse modelo? Olha lá. Menor movimentação dos materiais, maior controle de produção simplificado, um alto gerenciamento do grupo, ok? Ou seja, você tem que ter um alto gerenciamento aqui do grupo, tá? Qual é a desvantagem? Olha lá, dificuldade de balanceamento da capacidade de máquina. Ou seja, se uma máquina tem uma maior capacidade do que a outra, você acaba tendo problema. Isso a gente vai trabalhar muito bem na parte prática, a gente vai trabalhar sobre gargalo e reduzir os nossos gargalos dentro da produção das nossas empresas para ganhar em termos de produtividade, ok? Muito legal a parte prática aqui. Aqui, gente, olha lá, já que nós estamos explorando aqui, já que nós exploramos lá na parte de localização, a gente vai trabalhar também o conceito aqui, o mesmo que nós fizemos de localização para termos de layout, ou seja,
onde eu tenho aqui na horizontal volume, aqui na vertical os custos. Por que que tem esse, no momento zero aqui do volume zero, é onde eu tenho o custo fixo de cada um dos layouts, ok? Então, se eu pegar o que está em vermelho aqui, que é o posicional, você percebe que o custo fixo dele é o menor, ok? Então, olha lá, qual é a situação que você vai usar? Onde ele tem um ponto de equilíbrio com o de processo, olha, com esta quantidade. Que aqui não tem número, mas você pode chutar um número qualquer aí. Então, a partir deste momento, você passa a usar um outro tipo de layout. A partir daqui, ó, onde tem esse ponto de equilíbrio aqui, onde você tem o encontro do processo, do layout celular com o layout de processo. E quando você tem um volume grande, qual é o tipo de layout que você deve trabalhar? O de, okay? De produto, olha lá, layout de produto, percebe? Se você tem um menor produto, qual é o tipo de layout que você deve trabalhar? O posicional. Qual é o exemplo de produto que nós trabalhamos no posicional? Lembra disso que é o primeiro? Os nossos aviões e os nossos navios também, percebe? Então, por quê? São volumes muito pequenos. Quando você trabalha com grande volume, é o de produto. Tudo bem? Veja lá, acho que tem um outro layout aqui. Ah, não, não tem. Agora já tem um exercício aqui para a gente começar a brincar, ok? Deixa eu só ver a última coluna que, para mim, desapareceu aqui. Eu uso um outro computador aqui que me auxilia também nessa informação, ok? Só um minutinho, cadê os valores? Já estamos no final, gente. Hoje ficou cansativo, hein? Cadê? Opa. Opa. Isso, pronto, olha lá. Então, olha lá. Então, você tem, só para a gente poder entender aqui, porque já está tudo calculado. Depois a gente vai fazer exercícios também, que eu acho que eu já coloquei alguma coisa lá na unidade 2 também, ok? Para a gente brincar lá, tá? Olha lá. O empresário do ramo de alimentação está diversificando seu leque de produtos e, para tanto, está planejando a instalação de um posto de assistência técnica para automóveis de luxo. Ele está pensando em 4 cidades, ou seja, Ribeirão Preto, tá? Que lá no gráfico vai aparecer como RP, Campinas, acho que é C, Santo André como SA e Sorocaba como S, ok? Sua previsão é atender 250 veículos por ano. Bom, se é de luxo, é só 250, percebe? Então, é pouca quantidade. Considerando-se os dados do quadro a seguir, pede-se. Aí vamos lá. Pergunta A. Determinar matematicamente o custo total para cada cidade. Agora você já conhece o custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade, concorda? Se eu tenho aqui neste quadro embaixo todos os meus custos fixos e todos os meus custos variáveis, automaticamente eu já consigo fazer este cálculo também. Mas calma que nós chegamos lá, ok? Pergunta B. Determinar graficamente os limites de produção de cada cidade. Então você sabe não, a gente vai aprender como calcular o ponto de equilíbrio também, como calcular uma determinada quantidade, e aí as retas vão se encontrar exatamente onde eu vou ter o meu ponto de equilíbrio, que é o meu limite de produção de cada uma das cidades, ok? E aí a pergunta C é determinar o lucro esperado para cada cidade, supondo que cada cidade gaste, em média, R$ 1.200 por automóvel. Pergunta D. Qual a melhor cidade, supondo atender 30 carros por ano? Ok? Então, olha, ele colocou 250 lá em cima, mas aqui está fazendo a pergunta de 30. Aí a pergunta é, qual a melhor cidade, supondo atender 120 carros por ano? E F, qual cidade seria um desastre para essa instalação? Olha lá, então agora neste momento você já é um gestor de processo produtivo e você precisa tomar várias decisões, ok? Não vai tomar no chutômetro, agora você vai tomar no científico, aquilo que você sabe calcular e sabe tomar decisão com toda certeza e deixar claro em evidência para toda a sua empresa qual é a decisão que foi tomada, ok? Então vamos lá, só tentar entender esses valores aqui. Então nós temos as 4 cidades aqui, o aluguel por ano. Bom, se esse aluguel por ano já dá para entender que isso é custo fixo? Sim. Aluguel, meu amigo, se você não vende nada, não produz nada, você já tem aquele custo, concorda? Então é custo fixo. Água e energia por ano também é. Ele deve ter separado lá depois o que ele vai gastar de água e de energia na matéria-prima, na produção, que aí transforma-se em custo variável. Mas aqui, água e energia, se é por ano, ela é fixa também. Tudo bem? E aí você tem o custo para cada cidade da matéria-prima e o custo da mão de obra direta também,
para cada uma das cidades. Agora vamos lá, uma vez que aqui já até aparece a fórmula, olha lá. Deixa eu dar tudo Professor, aqui. Oi. Eu acho que tá ao contrário. Eu estava olhando já esse slide que você compartilhou agora. Tem o custo fixo, que aí deixa eu só voltar um aqui. Do aluguel por ano, água e energia por ano. E aí o custo variável, por exemplo, em Ribeirão Preto, daria 220. Ele está na parte de quantidade. Só que a quantidade fixa é 250, não é? Isso, vamos lá, eu chego lá. Então vamos lá. Não é que está invertida. Qual a diferença de multiplicação? E aí, por isso, entendeu? Concorda? Desculpa, eu não entendi. Qual a diferença você multiplicar 220 vezes 250 ou 250 por 220? Não há diferença, eu só perguntei porque eu acho que é para olhar mesmo, ficar mais claro. Tá. Eu vou explicar já. Tá, legal. Mas é boa a sua observação. Vamos lá. Bom, pessoal, agora que nós já conhecemos o custo total, a fórmula do custo total não muda, tá? Mas eu sempre digo para o aluno que não precisa decorar, mesmo das avaliações, quando eu peço a avaliação para o aluno calcular o custo total, ela já vem a fórmula dela. Ele precisa saber onde aplicar e aplicar corretamente, mas decorar não precisa, tá? Então, a fórmula do custo total é sempre assim, CT, que é custo total, que é igual a CF, que é custo fixo, mais o custo variável vezes a quantidade, ou quantidade vezes o custo variável. Muitas vezes, o próprio aluno, eu falo para ele, coloca então, se você tem dúvida, coloca a multiplicação entre parênteses também, que facilita a sua vida. Porque, às vezes, tem aluno que ele quer somar para depois multiplicar, e é lógico que aí vai ficar errado, entendeu? Porque o conceito é o custo total mais o custo variável. E o custo variável, sempre que ele vai variar em função da quantidade. Tudo bem? Então, aqui você tem abreviado os nomes das cidades, ORP Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba e Santo André. Tudo bem? O custo fixo é a somatória das duas primeiras colunas, que é o aluguel mais água e energia, ok? Então, a primeira cidade, 15, a segunda, 10, 25. Tudo bem? O 5 é o 4 mais o 1.000 ali, tá? Da última cidade. A observação que a nossa colega acabou de fazer, só está invertida aqui, é que esse slide aqui já estava pronto, o professor Lino que fez, ok? Então, o que ele colocou? Primeiro, o custo variável, e depois ele inverteu a quantidade. Então, a quantidade, que para todas elas é 250, e o custo variável para cada cidade que você está visualizando aí, ó. Ribeirão Preto é 220, tá certo? Campinas é 340, Sorocaba 260 e Santo André, isso, 460. Então, primeiro você multiplica, depois você soma, que para a primeira cidade deu 70 mil, 95, 85 e 120, concorda? Então, só de você visualizar este resultado aqui, você já pode tomar uma decisão? Sim. Agora, se isso é custo, você concorda que você quer o menor custo? Então, matematicamente, e você como profissional de gestão da produção deve responder, para uma demanda de 250 veículos, a empresa deve instalar em Ribeirão Preto, pois representa o menor custo total, que é de 70 mil unidades. 70 mil reais, desculpa. Reais aqui, tudo bem? Custo, reais. Tá claro? A pergunta é a resposta? Então, assim, eu vou usar a fórmula, eu vou calcular, se é custo eu quero o menor. O menor é da Ribeirão Preto. Então, qual é a minha resposta? Por que eu estou dizendo essa resposta? E não vai dizer que eu sou detalhista, não. Por quê? Porque lá na frente você começa a calcular o ponto de equilíbrio e dependendo de uma outra quantidade, não é mais esta cidade. Então, você, como gestor de processo produtivo, tem que deixar bem claro que a sua decisão pela cidade de Ribeirão Preto é porque a sua demanda é 250 veículos e que representa o menor custo, que é de 70 mil. Ok? Agora, vamos lá. O que ele pediu para calcular também, lá só voltando um pouquinho aqui, ó. Não vou voltar, não, acho que eu vou no outro. Ah, não, estou aqui com outro slide aberto aqui. O que ele pediu aqui é determinar graficamente os limites de produção. Vamos aparecer lá. Determinar o lucro esperado, a pergunta C, ó. Determinar o lucro esperado para cada cidade, supondo que cada cliente gaste em média 1.200, gaste em média R$1.200 por automóvel. Ok? Então, o que você vai fazer, olha? O GT é gasto total, ok? Então, ganho total, não gasto total, ganho total, ok? O quê? Quanto que eu vou vender? Não é por 1.200? Eu não vou vender 250? Então, qual é o ganho total? 300 mil.
qual é o lucro... Oi, tudo bem? Tem alguém surtando aí, não tem? Veja aí. É R$ 1.200 vezes 250, então eu vou ter um ganho reais de 300 mil. Tudo bem? Então eu vou fazer para essa cidade de Ribeirão Preto aqui, acho que tem o resto também, né? Tem todas elas, olha lá. A primeira cidade, você percebe que o ganho total para todas elas são o mesmo. Que ele vai vender 1.200 por 250. Mas o custo total para cada uma está aqui em cima, tá? 70, 95, 85 e 120. Trino. Oi. Esse PV seria o quê? Ganho total. Eu Tá. tenho ele aqui na Não, frente. PV. Tá? Isso. Não GT, PV. Presente e valor, Lu, eu acho. Isso. Preço de venda. Obrigada. Preço de venda, isso. É que ele chamou lá no enunciado como preço de venda de 1.200. Ok? Tá. Mas pode perguntar, sim, tá certo, tá? Olha lá. Então, o lucro esperado para Ribeirão Preto é 230. Para Campinas, 205. Para Sorocaba, 215. E para Santo André, 180. Você percebe que onde você tomou a decisão aqui, que é Ribeirão Preto, é isso? Que tem o menor custo, é onde você vai ter o maior lucro esperado. Está correta a sua decisão? Com certeza. Ok? Não é prova real, mas é mais ou menos assim. Se eu tomei essa decisão, eu preciso provar que esse é o melhor local, realmente. Tudo bem? Bom, olha aqui o gráfico. Nossa, está complicado para entender, mas vamos lá devagar. Todo esse, ó, Sorocaba, Campinas, não, é Santo André, desculpa. Santo André, Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto. Ok? Se você pegar lá no custo fixo, Santo André é o que tinha o menor custo. Lembra disso? 5 mil. A segunda cidade vermelha, que era Campinas, que era 10 mil. Ok? A terceira cidade, que é Ribeirão Preto, que está em amarelo. E a quarta e última cidade, que tinha o maior custo, que eu nem me lembro quanto que era. Acho que era 10, 15, não é isso? 15, tá? Não, 15 não, era mais. 17 com 3, 20. Sorocaba, 20. Ó, Sorocaba, 20. Ok? O que significa? Você percebe que se eu tiver um volume até aqui, 40 e alguma coisa, isso daqui é um ponto de equilíbrio. Com 40 e alguma coisa, eu vou ficar até 40 mil unidades. Acho que está em 1.000, né? Nem sei se está em 1.000 aqui. Até 40 mil unidades, eu vou ficar na Cidade Verde, que é Santo André. Acima deste volume é Ribeirão Preto, você percebe? As outras cidades, todas elas têm um custo superior a de Ribeirão Preto. Ou seja, eu só tenho duas decisões aqui. Se eu tiver um volume de 40 e pouco mil, 50, deve ser aqui, ó, entre 40 e 60, deve ser, mas não é 50 também. Deve ser uns 45 aqui, eu fico na cidade de Santo André. Acima deste volume, Ribeirão Preto. Tudo bem? Então, eu estou tomando a decisão matematicamente, graficamente aqui, provando que está correto, ok? Opa, acho que era o meu último slide. Desculpa, falei demais. Agora eu quero abrir para vocês questionarem, perguntarem, duvidarem, voltarem. Quero entender melhor esse gráfico. Ah, legal, vamos lá. A explicação dele, por exemplo, aquela parte, porque na verdade, eu já sei que o do Santo André lá deu. Qual foi o que deu menos? Foi o de Santo André? Não, o que deu menos. E o maior ganho? O menor. Ah, tá bom. Ribeirão Preto com. Tá bom. O lucro também é o maior ganho de Ribeirão Preto, você concorda? Tá. Sim, e quando eu vejo esse verde lá em cima, eu sei que ele tem um ponto de equilíbrio aí no 40, mas quando ele sobe, o que acontece? Essa parte eu não entendi, os que sobem aí, o ponto de equilíbrio. Aqui em cima, você está vendo eu mexendo no cursor? CT, que é custo total, ok? Não estou vendo você mexer no cursor, não. Não? Não. Sim ou não? O CT. Não. Lá debaixo do exercício. Isso, do lado esquerdo superior, não tem um CT? Aham. O que é CT? Custo total. Aí vem aqui na quantidade de 250 que nós calculamos para as 4 cidades. Você percebeu que o verde é o maior custo? Entendeu? Sim. Depois, o segundo maior custo é o vermelho, a cidade de Campinas. O terceiro maior custo é a cidade de Sorocaba. É o azul. Isso, o azul. E o quarto e último com menor custo, Ribeirão Preto, onde nós tomamos a decisão.
Então, você percebeu que nós tomamos a decisão matematicamente, graficamente, provando que se eu tiver um volume de 0 até, sei lá, não sei se é 45, 50, mas dá para calcular matematicamente. Eu vou ficar na cidade verde, que é Santo André. Acima de 45, vou chutar 45, qualquer volume infinito a isso, eu vou ficar na cidade de Ribeirão Preto. Ok? Então, é isso que o gráfico quer. Ok. Okay? Tá. Porque o gráfico, Obrigada. você abre uma revista, um jornal, muitas vezes tem um gráfico, se a gente entende o gráfico, você faz uma leitura muito legal, já logo de princípio, concorda? É figura que muitas vezes, como diz os nossos jornalistas, muitas vezes uma imagem diz muito mais do que palavras também, né? Legal. Mais alguma dúvida? Vamos lá? Paramos a gravação, porque acho que já deu um tempo, eu nem sei que hora, gente. Que hora que nós estamos aí? Alguém tem relógio? Nossa, meu celular está carregando. São 9h03, professor. 2 horas São e 9. 1 de gravação. Nossa, 10h30. foi cansativo, né? Só que Também na semana passada o pessoal disse que teve tipo chamada. O senhor fez na primeira aula uma chamada e depois a segunda eu não entendi. Porque não foi esse o combinado, né? Então, Eu não entendi, eu não sei como funcionou. eu não estou considerando a chamada, mas toda aula eu faço, porque esse aplicativo aqui é só você clicar e baixa uma chamada, entendeu? Mas o semestre passado mesmo, nenhum professor considerou presença e nem ausência, entendeu? Eu acredito que esse semestre também não, tá? Mas é só mais para o nosso controle. Porque se amanhã o aluno questionar também, a gente sabe que ele esteve presente, ele estava na aula, a aula vai estar postada também. Tá bom. Mas tá legal. Eu acho que eu vou parar a gravação e a gente sai para um intervalo de 15 minutos também, que está cansativo para todo mundo, ok? Mas eu volto para tirar dúvida deste conteúdo e também nas atividades que tem lá para vocês fazerem e postarem, tudo bem? Ok? Pode ser? Ok. Estou parando a gravação. Beleza, professor.